Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Boa noite a todos. Né? Boa noite, gente. Tudo bem? No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre a guerra de Israel contra o povo palestino. E também vamos conversar com Gabriel Rabá, secretário de Juventude da FEPAL. Mas antes, vamos ao nosso editorial com Bruno Lima Rocha. É com você, Bruno. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Pessoal, dois temas marcaram essa semana ou esses últimos dias. Primeiro, o que não nos surpreendeu na manhã de 19 de novembro foi o próprio G20. O G20 era para ser o espaço específico das chamadas potências médias. Por exemplo, Brasil, Turquia, Indonésia, Malásia, por que não o próprio Paquistão, que não está presente? E seria um conceito de potência média. O G20, ele se debate entre o arranjo diplomático, o fato de estar no meio de dois campos, né? O BRICS e o G7+1, e a periferia do G7+1, e também, infelizmente, né, pela condição de buscar sempre um consenso, e esse consenso ter mais efeito na linguagem diplomática, do que no dia a dia das populações. O G20 teve alguns acertos. Acertos esses nas propostas que já têm fundo vinculante. Por exemplo, combate à pobreza tem um fundo previsto. E está diretamente ligado ao combate à fome, ou à diminuição da fome no planeta. E vai estar com seu fundo vinculado à FAO da ONU. O problema é que a execução desse financiamento passa pelo Banco Mundial. A gente sabe que todo o ato econômico que passar no sistema internacional pelo sistema do dólar ou pelo sistema pós-Bretton Woods, como o sistema Banco Mundial, FMI, OMC, termina de alguma maneira alimentando um multilateralismo ocidental ou pró-ocidental que nem os gringos querem. Se quisessem, não teriam eleito Trump novamente. O outro fundo de financiamento que chama atenção é o fundo de financiamento para as florestas tropicais. No caso específico, o presidente que está no término de seu mandato, Joe Biden, deixou na Amazônia um sinal, diria, quase que um sinal para comprar um carro usado, de $50 milhões. Para o orçamento dos Estados Unidos é pouco, mas um compromisso de um transatlântico de recursos. Os recursos conjuntos que Biden se comprometeu, de um fundo de financiamento específico do Banco de Exportação dos Estados Unidos, o total dá quase 3 bi de dólares, B de bola. Tá? Não por acaso, estando em Manaus, capital do Amazonas, e hoje a maior cidade da região amazônica, maior que Belém do Pará, Biden se comprometeu com outro problema, que é provocar a Rússia no limite, liberando o uso de mísseis de longa distância por Kiev, pela Ucrânia. Também existe uma possibilidade bastante grande das chamadas megalópolis em consórcio, a U20, de Urban, como queiram dizer, Urbanidade 20, que é um consórcio de 20 megacidades que teriam também um financiamento garantido para evitar
que o desastre climático atinge uma boa parte das pessoas que aí vivem. Tá, e qual é a relação com a questão palestina? Também está procurando. Por quê? Porque a declaração final do G20, ela implica em reforçar a ideia de 2 povos, 2 estados. Tudo bem, é aquilo que a diplomacia brasileira costuma, convenciona declarar. E, por mais que seja inexequível, e está menos distante do que o parlamento do Estado sionista, o parlamento de Israel, que se declarou contrário à criação de um Estado palestino sob quaisquer circunstâncias. Mas 2 povos, 2 estados, vai botar um Estado árabe palestino onde? Não tem lugar, tem um território. É praticamente impossível. Fechando o G20, com o comentário do G20, a gente tem um papel, que seja um papelão de Javier Milei. Javier Milei hoje ocupa o picadeiro do planeta no lugar de Jair Bolsonaro. A sua chancelaria também, né, porque ele demitiu a chanceler Diana Mondino, porque votou, conforme a tradição argentina, contra o bloqueio a Cuba. A favor do bloqueio, votou somente Estados Unidos e Israel, não tem nenhuma coincidência nisso. E aí colocou no lugar dela Gabriel Vertan, que é mais um sionista. Tem uma tríade sionista com o Milei, né? Vertan, Elstein e Epstein. Todos eles muito vinculados à praça financeira de Tel Aviv. Isso já é um recado. Quando assumiu Trump, embora Biden seja um belicista, um falcão civil belicista, Trump vai dar o sinal verde para Netanyahu. Se até lá existir Netanyahu, se os sionistas acertarem as contas com ele, como acertaram com Rabin em 95. Então, o G20, diria que de 5 objetivos, 3 são tangíveis, 2 não são, que é tributar a riqueza, que é impossível se não tiver um bloqueio ou um acionário tributário imediato nos chamados paraísos fiscais ou jurisdições especiais. Isso se faz via sistema SWIFT, porque os países sancionados bloqueados não usam SWIFT, como Rússia e Irã, por exemplo. E a questão da emergência climática é muito importante, todo mundo sabe que mas vai assumir na Casa Branca, lá na Gringolândia, no Burguestão, um idiota fundamental que é negacionista, que é o Trump. É um 5. Né? Uma turma de negacionistas com ele. Então fica mais complicado. Então, de 5 metas, 3 foram tangíveis, pelo menos. O G20 social, pessoal, deixou a desejar. O G20 social tinha como grande meta impedir o protesto público no Brasil, já que o Brasil era anfitrião. Conseguiu. Você pegar o que teve de protesto, podia até por André comentar a marcha passeada, como diz no Rio, de sábado de manhã, sábado 16 de novembro de manhã, na orla de Copacabana pela Palestina, 2.000 pessoas debaixo de chuva. Mas o G20 social juntou, de inscritos passaram de 55 mil. E as posições para a Palestina foram mínimas. Muito no simbólico, boné pra caramba, bandeira, cafia, rata, mas assim, tá, e posição. Muito pouco. Muito pouco. E o final do último dia do G20 Summit, né, com a cúpula do G20, culmina com uma prisão da Polícia Federal, não 5, né, com um general, está reformado, mas estava operacional em 2022 e era Aspone, né, assessora de tatata nenhuma do Eduardo Pazuello, que é o suposto craque da logística, intendente Bolsonaro, que ou por incompetência ou de propósito deixou as pessoas morrerem asfixiadas em Manaus no verão de 2021 por falta de oxigênio hospitalar. 3 oficiais das forças especiais, desculpa a rima pobre, é aqui de preto, brigada de comandos, tá, do Exército. O próprio Mortadar Cid estava lotado para ser comandante do primeiro batalhão de forças especiais, o primeiro batalhão de intervenção do Brasil, seja para distúrbio interno, seja para uma suposta guerra, que acho que tem pesadelo de pensar que tem que defender o país com armas combinadas. Esses militares não querem fazer guerra com ninguém, só contra o povo brasileiro. E um agente da Polícia Federal que era escolta, custódia do presidente Lula, então eleito. Estava no hotel por questão de segurança, sob a escolta da Federal, e eis que o seu guarda-costas, um deles, turno, era conspirador golpista.
Se o golpe tivesse dado certo, o sistema operacional do golpe ia ser um dos sistemas de espionagem e armazenamento de dados israelenses. Ia ser. Washington ia se meter ao ponto de tentar bloqueá-los, já que o governo Joe Biden não apoiou o golpe? Sinceramente, não sei, creio que não. Mas dos 3 sistemas de vigilância e espionagem eletrônica operados durante o governo Bolsonaro, com tentativa de aquisição, dos 4, perdão, 3 eram de origem sionista vulgo israelense. O Estado sionista ia apoiar o golpe de Estado? Tommy Jumper da rima pobre? Formalmente não, na prática sim. E aí este governo Bolsonaro, governo de facto, um autogolpe, iria transferir a embaixada do Bananistão, que não seria mais Brasil, seria Bananistão, de Tel Aviv para Jerusalém ao Quds ocupado. Ou seja, o território de 48, o território de 67 ocupado. É tudo isso que está em jogo. Não nos enganemos, perdão. Para fechar, trazer aqui um alerta. Quando o presidente colombiano Gustavo Petro se compromete a não vender mais carvão para o Estado sionista, carvão como energia, e é 60% do carvão usado nos territórios de 48, vulgo Israel, só por coincidência começa a tentar derrubá-lo. Coincidência, né? E aí Petro recorre a um expediente antigo e, aspas, divulga aquilo que já sabia. Que o governo anterior de Ivan Duque, afilhado de Álvaro Uribe Vélez, ele próprio, o grande pioneiro do paramilitarismo moderno na Colômbia, era o maior interessado na compra do sistema Pegasus de vigilância também, de origem israelense. Tudo coincidência. Se o golpe tivesse dado certo, estaríamos hoje, todos nós, vigiados, não pelo algoritmo externo, sim por uma mega central que ia ser colocada nessa fusão de ABIN com ABIN paralela, ou o Comando Brasileiro de Defesa Cibernética, porque caso já se consumado o golpe, o alto comando do Exército ia dar o seu aval, ou pelo menos ia, ao omitir-se, ia autorizar. Aí sim, a gente já vê uma profusão, centenas e centenas de aspas, consultores sionistas, auxiliando a ditadura contemporânea brasileira. É isso, gente. O inimigo está aqui, tá? Está aqui, está presente, a gente tem que estar de olho nele. André, podia só trazer para nós o relato, rapidinho? Tá mudo, tá, amigo? Você tá mudo. O relato da passeata do ato de sábado, 16 de novembro? Tá mudo, André? André, você tá mudo. Olá, pessoal, tudo bem? Agora... Isso. Opa, como é que tá chegando o áudio aí, tá bom? Tá ótimo. Beleza, excelente. Então, Copacabana, sábado, dia 16, amanhã, né, pela manhã, recebeu a Marcha dos Povos, né, uma marcha que teve como objetivo realizar um ato em solidariedade aos povos palestinos e libaneses, né, que estão sofrendo com os intensos bombardeios, né, e, claro, esse verdadeiro genocídio, né, que está configurado contra o povo palestino, em que já foram assassinadas mais de 40 mil pessoas. Presentes ao ato, algo em torno de 2.000 pessoas, várias entidades representativas dos movimentos sociais e sindicais, também entidades ligadas à Igreja Maronita do Líbano, a comunidade palestina também, enfim. Foi um ato muito bonito, um ato, Bruno e Mohamed, Gabriel, feito na raça, chovia de forma intensa em Copacabana. E vocês sabem que juntar aqui no Rio de Janeiro 2.000 pessoas em um ato em plena chuva é bastante complicado, mas deu tudo certo, foi um ato muito bonito, muita solidariedade, né? As janelas da Avenida Atlântica, Bruno, pode acreditar, acenavam em solidariedade ao povo palestino e ao povo libanês. Foi muito importante esse ato, apesar da chuva, e dando um recado claro ao G20, né, aos 20 mais ricos do mundo, de que o Brasil também está solidário à causa palestina
e na defesa, né, também do povo libanês. Bem, Maravilha. eu vou opinar sobre o ato, né? Tá faltando artista brasileiro participar junto ao ato. Não adianta ele levar só para o show dele a bandeira, né? Tá faltando os formadores de opinião, né? Que são favoráveis, né, à causa palestina, contra o genocídio, aos artistas humanos, né, humanistas. Não precisa ser de esquerda, tem que ser humanista. Tem que ver a criança sofrendo e dizer, gente, está na hora de vir para a rua, eu vou estar lá, venham comigo. Né? Você, oprimido, venha comigo, porque tem um povo símbolo da opressão, que é o povo palestino, que a gente precisa apoiar, porque está sendo roubado suas terras, está sendo espoliado, né? Está sendo massacrado, está sofrendo, né? Passando fome, sendo bombardeado, né? Pela maior potência, os Estados Unidos que está fazendo isso, sem sombra de dúvida, né? Então está faltando engajamento, né, dos nossos artistas. Não adianta eu falar do Lula, né? Eu preciso falar de todo mundo, eu preciso falar do povo, né? Eu vi os nossos indígenas, né, brasileiros com a bandeira, né? É emocionante, né? Eu vi a força do povo brasileiro lá, tentando, trabalhando, molhado, sofrendo, mas gritando, né? Palestina livre, né? Isso para quem é brasileiro, para quem é palestino, né? É muito forte, é muito forte. Mas está faltando Caetano Veloso, Gilberto Gil, está faltando um monte de gente, formador de opinião, chamar, está faltando, né, Ludmilla, sei lá quem mais, né, que sente dor quando vê uma criança morrendo, quando vê alguém passando fome, sendo massacrado, né, alguém que se sinta humanista. E o G20, né, normal do G20, né, G20 é dinheiro, né, são os 20 mais ricos, né, então cessar fogo, né, sem citar Israel, cessar fogo sem citar Israel. É dizer, a Palestina, o Líbano sofre, né, queremos não sei o quê, né, um pouco de confete, meio lavando as mãos, né, dizendo, ó, colocamos, está tudo certo. Eu não esperava nada também. Né? Francamente, eu não espero nada dessas grandes potências. Né? Por que eu não espero nada? Porque os universitários americanos eles estão apanhando dos sionistas lá nas universidades. Os holandeses apanharam do governo por protestar na má criação dos hooligans israelenses, lá, os sionistas. Né? A colônia sionista tá nem aí com a ONU. Né? Já cometeu todos os crimes de guerra, 72 advertências, 72 resoluções que ela não segue. Rasgou a Carta da ONU. Vou esperar o quê? Né? Vou esperar o quê? A gente, para falar qualquer coisa, está pisando em ovos e não sei o quê. Israel está sapateando em cima de crianças e sangue inocente. Né? Tá sapateando, tá fazendo festa, grita, acabamos com as escolas, né? Não tem mais criança, então não precisa ter escola, bombardeia a escola. Gente, não é crueldade, é maldade. É o cúmulo da coisa. Né? Juntou 2.000 pessoas, ótimo, muito bom, mas era de ter 1 milhão de pessoas. Era de ter 1 milhão de pessoas, de tão importante a humanidade. A humanidade é importante, ela está indo para o saco, desculpa o termo, mas a humanidade está indo para o saco. As pessoas já não têm a empatia pelo próximo. E isso é muito ruim. É muito ruim. Né? Então, sobre o G20 não esperava muita coisa. Né? Sobre os eventos climáticos, né? A gente vai estar aí nos combustíveis fósseis mesmo. O novo normal, infelizmente, vai ser terrível. Esse é o novo normal. O novo normal é fascista, né?
com os combustíveis fósseis a pleno, a poluição a pleno, as florestas caindo, né? Infelizmente é isso. Tivemos a oportunidade do G20 ser aqui no Brasil e nós fomos fracos em relação a pressões, em relação às pautas de clima, né, da fome. Eu acho que, né, é outra coisa que a gente pode se iludir, mas ela não vai acontecer, né? Fome está acontecendo em Gaza, fome, não entra ajuda humanitária, a colônia sionista, ela saqueia, joga fora os alimentos que o mundo doa e não fazemos nada. Bom, eu acho que me estendi demais, né? Desculpa. Gente, por gentileza, dê o like, compartilhe nas redes, né? Que essa live ela é importante para todo mundo. É importante para a Palestina, importante para as vozes oprimidas. É isso aí, pessoal. Dando aquela curtida, compartilhando o seu conteúdo aí, o nosso conteúdo, em seu grupo de Zap, Telegram, enfim. Vamos compartilhar, vamos curtir. Se puder nos ajudar com o seu apoio, né? Aquela importância financeira, seja de R$1 a R$10, enfim, nos ajude aí, porque é muito importante seu apoio para a continuidade do programa. É isso aí. Valeu, Alan. Colocou aí o nosso endereço do Pix. Inscrevam-se. Bom, Vamos nós vamos então, agora... gente. Opa! Pode, André. A gente vai Pode chamar agora o André. nosso convidado. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é o Gabriel Rabá, secretário de Juventude da FEPAL e da Federação Árabe Palestina do Brasil. Seja bem-vindo, Gabriel, e obrigado aqui por estar com a gente nesta edição. Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mohamed. É um prazer estar aqui nessa entrevista. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom falar de Palestina. Saudar, primeiramente, muito boa introdução de vocês. Saudar a iniciativa aí do jornalismo progressista. Mídia alternativa muito importante, principalmente para as pautas que são invisibilizadas hoje pela mídia hegemônica. Então, os meios de comunicação tradicionais querem enterrar o povo palestino, mas iniciativas como essa não permitem que isso aconteça. Também cumprimentar todos que estão assistindo. É isso, boa noite, podemos começar. Então, Bruno, a primeira pergunta é sua. Gabriel. Gabriel, a gente queria começar perguntando uma visão geral a respeito do Congresso da FEPAL, né, que foi ocorrido em São Paulo, em setembro último. Especificamente, a pauta que diz respeito, né? Quais foram os debates da juventude e o que seria um momento marcante desse setor para a Federação Palestina? Tem juventude palestina? Tem de reconquistar a juventude palestina? Tem de reconstruir? Um pouco dessa agenda para nós, por favor. Bom, não sei se vocês puderam acompanhar o Congresso. Acho que foi um congresso de muito êxito. A gente teve as atividades livres à tarde que eram abertas ao público, assim como a abertura do Congresso, que teve muita gente, teve representantes políticos de vários espectros, representantes religiosos de várias religiões, a gente teve autoridades diplomáticas, embaixadores, etc. Foi muito legal. As atividades livres a gente desenvolveu, também foram abertas ao público, a gente teve inclusive uma mesa sobre juventude, não sobre juventude, a gente teve uma mesa sobre apoio à causa palestina, em que tiveram presentes alguns membros da juventude. E acho que o Congresso em geral foi um sucesso. A gente teve daí as atividades com os delegados, claro. Falando sobre a juventude palestina existe. Talvez, na minha análise, como parte da juventude, ela esteja um pouco desorganizada, assim como a juventude em geral na política, acho que ela está um pouco solta, e acho que o que precisa é organizar. Então, se a gente organizar certinho, que é o que a gente busca fazer, e aí eu vou desenvolver melhor as atividades que a gente fez aí no Congresso, as atividades que a gente quer desenvolver nesses 4 anos. Enfim, se a gente organizar certinho, a juventude pode ter um papel essencial, porque a juventude que entende de mídias sociais novas, é a juventude que consegue mobilizar politicamente, tem a garra para ir para a luta, manifestação e etc. E é muito importante. Bom, no Congresso, a juventude, num primeiro momento, a gente fez uma reunião para discutir os temas importantes, uma reunião aberta, a palavra foi aberta para todo mundo, e algumas pessoas levantaram as demandas. Então, a questão da organização que eu falei, a questão da gente conseguir se mobilizar.
uma das principais demandas que foram levantadas foi a questão de formação da nossa juventude. Então, pô, a gente precisa ocupar os espaços que a gente está, a gente precisa frequentar o debate, ocupar a universidade, ocupar a escola, ocupar o trabalho, etc. E, evidentemente, para isso, a gente precisa entender do que a gente está falando, qualificar o debate e ter um debate convincente. Então, o que a juventude trouxe nessa reunião, por exemplo, foi que ela quer ter mais fundamentação para fazer seus discursos, para fazer suas falas, e não ter medo de se colocar no debate, ter mais confiança, etc. Isso é um ponto importante que eu acho que é essencial para a gente alavancar o papel da juventude palestina no Brasil. Também, aí uma questão, talvez, que a gente consiga resolver menos, mas foi a questão de integração da juventude. Então, a gente está em vários cantos do país. Tinha gente de Manaus, tinha gente do Nordeste, gente do Sul, eu, por exemplo, sou de Curitiba, mas moro em São Paulo, tinha gente até do Centro-Oeste, que às vezes a gente acha que não tem muito palestino. Enfim, aí a galera gostou bastante da integração. Eu, por exemplo, conheci gente que eu nunca tinha falado, ou gente que eu já tinha conversado online, mas nunca tinha conhecido. E, de fato, é muito importante. Infelizmente, a gente não consegue ter muitos momentos como esse, mas a gente vai buscar, como juventude, realizar encontros com mais frequência do que o Congresso. O Congresso é a cada 4 anos, vamos fazer encontros de juventude a cada 1, 2 anos, e esse é o nosso projeto. Eu, pessoalmente, e muitos outros ali também, levantamos muito a questão de politização, que talvez entre também na questão da formação que eu comentei antes. Mas a minha análise principal é que o jovem, né, palestino brasileiro tem que ter formação política, porque é só assim que a gente vai fazer a diferença a partir do Brasil para a Palestina. Então, se a gente abdicar de ocupar esses espaços, se a gente abdicar de ocupar a institucionalidade, a gente não vai conseguir fazer a diferença que a gente quer. Então, para maximizar esse impacto que a gente faz a partir da diáspora, eu acho que é muito importante que a juventude tenha uma base boa política, uma base teórica, que permita que ela ocupe mesmo a política, o movimento estudantil, talvez até se lance como candidato. A gente tem muitos candidatos novos aí, vereadores, a gente tem alguns candidatos palestinos um pouco mais velhos, a gente não vê uma renovação desses quadros. Enfim, eu acho que essa parte da politização é muito importante, até para a gente fazer uns debates mais amplos, de conjuntura global, da gente falar sobre geopolítica, como eu estava conversando aqui, do G20, a gente conversou antes de entrar sobre Turquia, etc. É muito importante que a juventude também esteja em contato com esses assuntos. Para além, evidentemente, da história, da cultura, que também são muito importantes e também são políticos. Além disso, a gente fez depois, né? A gente fez uma assembleia em que a gente reiterou alguns dos pontos que a gente falou na primeira reunião, que foi mais uma reunião de a gente ter um norte do que fazer. Nessa assembleia a gente tinha definido que teríamos um secretário, como já tinha antes, e um subsecretário. Eu acabei sendo eleito entre 2 candidatos a secretário, e a Mariana da UAS, que não sei se vocês já conversaram, que é do Rio Grande do Sul, foi eleita para ser subsecretária. Enfim, aí a gente fez essa parte de eleição e tal, e fomos para a plenária final. Enfim, mas acho que o mais marcante mesmo do Congresso foi a integração. Muito legal a gente conseguir ter um contato direto, mas o que fica mesmo para os próximos anos é esses espaços formais de reunião e assembleia que permite que a gente tenha um panorama para analisar a conjuntura e entender o que a gente tem que fazer para ter uma juventude organizada que consiga impactar na Palestina a partir do Brasil, a partir da diáspora. Enfim, essa foi minha análise do Congresso, das atividades que a gente fez a partir da juventude. Isso. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Sabemos das dificuldades de organizar o setor, até pela condição das famílias. É mais difícil mobilizar pela consciência, em sendo a maior parte das pessoas engajadas de classe média ou de posições ainda mais altas da pirâmide social? Bom, eu só vou responder aos poucos
A questão da classe, não sei se entendi direito, mas eu vou tentar desenvolver aí a partir de um conceito de luta de classes primeiro e depois eu desenvolvo a partir de uma questão mais financeira. Enfim, realmente é difícil, né, a gente fazer com que as classes dirigentes, por exemplo, tomem consciência da realidade social, queiram mudar ela. É isso que o socialismo científico do Marx se opôs ao socialismo utópico. Então, se tratando de classe, é difícil da gente, da classe dirigente, tomar consciência do nada. Mas eu acho que isso não se aplica necessariamente à classe média, ou à classe média alta, classe alta, que seja. Ela não é burguesa e acredito que ela pode ter sim a consciência de classe dela, que é a consciência de trabalhador. O cara pode ganhar quanto quiser, mas se ele estiver sendo explorado, ele continua sendo proletário, enfim. O mais importante, eu acho, deixando de lado essas questões mais teóricas, eu acho que é a gente entender que a questão palestina é uma questão, sobretudo, de identidade nacional e autodeterminação dos povos. Então, como um todo. Então, é importante, o mais importante é libertar o povo palestino, o povo que está na Palestina, o povo que está na diáspora, voltar para a Palestina como um todo. E eu acho que isso faz com que todo o povo palestino esteja engajado da mesma forma, independente de condição financeira ou classe social. E, tipo, é claro que isso não significa que não existam dificuldades para a gente organizar politicamente qualquer setor que seja menos abastado. A gente sabe que, de fato, existe uma limitação, não apenas em relação à Palestina, mas em todos os âmbitos políticos, entre outros, para participação para além aí do trabalho. Aí o debate que está aí em voga, quem trabalha na escala 6x1, por exemplo, tem que pegar horas de metrô, chega em casa, tem que limpar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos, não vai ter o ócio necessário que o rico tem para desenvolver as atividades políticas. Isso é evidente, isso é o fato e a gente tem que entender isso. E por isso eu acho que também tem que ser nossa prioridade, aí não como palestinos, mas como brasileiros, como cidadãos do mundo, buscar reduzir as desigualdades como um todo e emancipar o povo pobre para que ele possa participar e ter o acesso a todas as esferas da vida. Então, a política, possa ter acesso à cultura, que o rico tem, mas o pobre não tem, possa ter acesso ao lazer, jogar bola, jogar basquete, jogar tênis, seja lá o que for, ter acesso ao lazer, ir no cinema, entre tantas outras esferas que a gente tem. Então, acho que é isso. A questão palestina é uma questão independente de classe, é uma questão de autodeterminação dos povos, mas a gente tem que entender que, de fato, os mais pobres têm dificuldade porque não têm o tempo disponível, não têm o conhecimento disponível, não tiveram o acesso ao conhecimento, tiveram acesso ao conhecimento negado quando eram crianças, jovens, e por isso tem mais dificuldades realmente de se inserir nas outras esferas da vida que não o trabalho. Então a gente tem que lutar pelo povo pobre. Deixa eu complementar aqui, de repente, só para ajudar um pouco. Tu não vê dificuldade, a pergunta sincera, dentro das famílias de origem palestina, ou as famílias árabes como um todo, considerando que no Brasil nós somos socialmente brancos e estamos na classe média para cima, tu não vê uma dificuldade em mobilizar? Por um lado, tem acesso à cultura, tem acesso à informação, muitos são bilíngues, trilíngues, mas, por outro, não tem uma posição de ascensão social que meio que seduz para o Ocidente? Não vê esse conflito interno? Eu vejo que algumas dessas famílias mais ricas, não só as mais ricas, inclusive, algumas das famílias palestinas, inclusive mais pobres, acabam cedendo por algumas pressões. A aculturação do Ocidente acaba vendo como os Estados Unidos como um grande sonho, etc. Mas acredito que isso não seja majoritário. Acredito que todo o povo palestino, independente de condição financeira, ainda esteja não mobilizado, mas ainda queira lutar para libertar a Palestina. Acho que a questão de mobilizar é mais uma questão da gente, por exemplo, como Federação Árabe Palestina do Brasil, conseguir chegar nessas pessoas e falar, vamos para a rua se manifestar, vamos instigar nessas pessoas o que elas já têm dentro delas. Acho que, independente de classe social ou condição financeira, todos os palestinos têm dentro deles a vontade de libertar o seu povo, mesmo, como você disse, tendo uma ascensão social aí. Então, essa é a minha análise. Gabriel, né,
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Mansur de Santa Catarina, que me passou o teu telefone para a gente te convidar aqui. Mansur é outro jovem palestino, né, que teve no Congresso, né? Tivemos aqui de Santa Cruz do Sul vários que foram para lá, né, Camila, né? E eu tenho muito orgulho da juventude, sabe? Tenho muita esperança na juventude palestina. Eu vejo Ashraf, o Caicito, vejo os meus filhos, eu vejo tantas manifestações de tantas outras jovens, né? Porque eu me lembro da época dos meus pais. Os meus pais, eles tinham um sotaque muito forte, né? E não gostavam muito de se manifestar, porque eles até eram confundidos com turcos, né? O meu tio, né, em Porto Alegre, ele era confundido como judeu e ele não tinha problema em se confundir como judeu, né? Mas é ruim essas confusões, a expressão. Nós, a segunda geração, já nos expressamos um pouquinho melhor, começamos a dançar e tudo mais, e agora ver a sequência, você sendo sequência, nossa sequência, eu sinto orgulho, né? E, lógico, né, aproveitando essa pergunta anterior, eu sei que muitos palestinos, né, de origem palestina, eles têm anseios profissionais e tudo mais, né? E às vezes eles ficam meio receosos, né, em participar. Eu vou dizer para vocês que têm anseio, têm receio. Infelizmente, as bocas vão chamar de vocês de terroristas, seja como vocês forem. Então, vocês precisam lutar para não serem chamados de terroristas como os pais de vocês foram, como os avós de vocês foram. E lutem para que sionismo seja um palavrão, sionismo seja uma ofensa, e que isso vire e para que entendam, né, quem é o lado correto da história, quem é o lado que sofreu, né, a colonização. De onde vieram esses sionistas que vieram da Europa? Não são nativos. É um Estado artificial. Então, o engajamento da juventude palestina é muito importante. E tu está perfeito. O engajamento é na política também. Porque nós, como povo oprimido, não podemos ser opressores. Então, a gente tem, sim, um lado do povo oprimido, seja onde for, no Brasil, na Palestina, nos Estados Unidos, nós precisamos ser humanos com o ser humano. Mas, Gabriel, como a luta palestina pode ser parte da luta e da agenda do movimento estudantil universitário brasileiro, né? Tu poderia expor isso para a gente, por gentileza? Bom, esse aí é um tema que eu tenho falado em vários espaços aí ultimamente. A gente fez um evento recentemente, não tão recentemente, acho que faz uns meses, a gente fez um evento no Largo São Francisco, de um ano, então faz um mês e pouquinho, de um ano do 7 de outubro. E eu também falei, acho que uma semana atrás, na terça, na FE, também tratei de um assunto parecido. Primeiro eu vou falar, acho que um pouquinho do papel do jovem de forma mais poética aqui. Acho que o jovem, ele é intenso, ele se joga de cabeça, assim, tudo que ele faz, vai, sei lá, vai em festa, tenta coisa nova. Eu acho que na política isso não é diferente, ele tende a se jogar de cabeça e ser radical em querer um mundo melhor, mais justo. O jovem nunca é conformado e eu acho que ele não deve ser mesmo conformado. Eu acho que ele tem que assumir esse papel de radicalidade diante das opressões. Eu, por exemplo, não consigo me conformar com gente morando na rua. Então, eu acho que esse é apenas um exemplo aí da conduta política do jovem que eu acho que é muito, muito benéfica. Enfim, hoje no mundo, uma das maiores injustiças que acontece é com o povo palestino. A gente foi expulso das nossas terras em 48, depois de sermos subjugados por anos aí pelo Reino Unido, depois da queda do Império Otomano no fim da Primeira Guerra. A gente foi forçado a aceitar um plano de partilha injusto e que mesmo assim não foi cumprido, em detrimento aí, de uma divisão de terras ainda pior para a gente, mais desfavorável para os palestinos. A gente sofreu com os ataques israelenses durante
todo o período de 48 até agora, e quando a gente quis se levantar, quando a juventude quis se levantar nas intifadas, foi massacrada. Nosso território ainda é ocupado, e os sionistas comem igual queijo na Cisjordânia, queijo suíço na Cisjordânia, empreendendo os assentamentos dentro das terras palestinas, que eu já vi com os meus próprios olhos. Gaza sofre bloqueio por ar, mar e terra há anos, que não permite que a juventude, sobretudo, possa viver e tenha uma vida normal, viável, possa desenvolver suas habilidades. Recentemente, em 14/21, tivemos grandes bombardeios israelenses, intensificação da opressão, e agora essa grande matança já assassinou aí entre 40 e 50 mil, sem contar os desaparecidos, uma estimativa bem conservadora, sendo 20 mil crianças e jovens. Pois bem, como pode o jovem brasileiro se conformar diante desses absurdos? Se ele não se conforma com nenhum tipo de injustiça, ele deve se conformar com essa injustiça também. E por isso eu acho que hoje a causa palestina é uma pauta quase que unificada dentro do movimento estudantil. E assim ela deve ser, porque é uma questão humanitária, uma questão de humanismo, igual vocês falaram, não é uma questão de esquerda e direita. A gente não quer saber se a pessoa acredita vota em A ou B, a gente quer saber se a pessoa se comove com a criança sendo assassinada em Gaza. É isso que a gente quer saber. Por isso, eu acho que é uma pauta unificada e ela deve ser realmente assim. O genocídio deve ser uma preocupação de todos os grupos políticos, independente das divisões ideológicas, portanto, no movimento estudantil isso é meio que unanimidade. No entanto, eu avalio que a questão palestina deve ser discutida de forma mais qualificada. Então, acho que o jovem ele tem um ímpeto de se manifestar, mas acho que às vezes a gente tem que qualificar esse jovem e fazer com que ele se movimente da melhor forma possível. E aí eu acho que entra a FEPAL, por exemplo, entram outras organizações, pessoas mais velhas, para organizar uma movimentação a favor do povo palestino, em favor do povo palestino a partir do Brasil. Então, só o povo palestino pode dizer o que é melhor para a Palestina, e eu acho que a gente tem que se inserir no movimento estudantil, que já é favorável a nós por toda essa questão do jovem e da universidade pública ser um espaço progressista. A gente tem que se inserir e pautar o debate dentro de um espaço que é fértil para a gente. Então, eu, como palestino, tenho que me inserir nos grupos, tenho que me inserir na política estudantil, para, de fato, levar essa mobilização para o lado que a gente quer, para o melhor lado para o povo palestino. Também acho que é importante ressaltar, e eu tenho dito isso em muitos lugares, que a luta do povo palestino contra a opressão é a luta dos povos do sul global como um todo. Então, o povo palestino luta aí contra a marginalização causada pela exploração centro-periferia, assim como o povo brasileiro sofre da exploração centro-periferia. Então, o Brasil é explorado pelos países centrais, assim como o povo palestino sofre em decorrência das ações dessas potências centrais. Então, a Palestina hoje também é um laboratório de armas para exterminar o povo preto e periférico, principalmente pela polícia militar. A política brasileira entrou de cabeça nisso, e isso ficou demonstrado com o Tarcísio e com o Caiado em Israel ainda nesse ano. Então, lutar por uma Palestina livre e contra o genocídio israelense é lutar por um mundo, sobretudo aí nos países pobres, periféricos, do sul global, subdesenvolvidos em desenvolvimento, lutar por um mundo livre, por esses países, pela libertação desses povos. Lutar contra o assassinato da juventude preta e pobre nas periferias brasileiras, o massacre do povo preto. É lutar contra o massacre dos povos originários brasileiros, que são atacados pela expansão da fronteira agrícola, que a bancada ruralista e outros grupos aí de extrema-direita no Congresso, que inclusive são todos pró-Israel. Então, ao mesmo tempo que eles defendem o extermínio do povo indígena aqui no Brasil, eles defendem o extermínio do povo palestino na Palestina. Então é isso, o jovem entender que a Palestina é um tema central para a libertação de todos os povos e entender que esse é o absurdo do nosso século. Esse é o absurdo que a juventude tem que se levantar contra. Esse é o absurdo que os progressistas têm que denunciar. Então, e eu acho que a gente tem um terreno extremamente fértil para isso. Acho que a gente só tem que, talvez, qualificar um pouco mais, se mobilizar um pouquinho mais, mas é um terreno extremamente fértil para a gente se mobilizar, e por todos esses motivos, eu acho que, e levando em conta todas essas pautas que eu levantei, do povo negro, do povo indígena, o movimento estudantil deve lutar pela Palestina, e a gente tem que levar em conta o movimento estudantil como grande força
na luta no Brasil pela libertação da Palestina. Perfeito. Gabriel, obrigado. A gente tem que chamar voando o intervalo, estamos estouradaço. Obrigado pela participação, foi muito bom contar contigo. A Mariana Dallas estava no nosso primeiro programa após o Congresso FEPAL, foi um programa só com mulheres de origem palestina. Te agradecemos a presença. Alan, chama para nós no intervalo rapidinho, para voltar para o bloco noticioso. Gabriel, obrigado, bem-vindo, vai voltar outras vezes. Um abraço, Gabriel. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom o programa. Valeu. Alan, intervalo rapidinho. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Opa, está de volta. Agora sim, um bloco noticioso. Isso, a trilha bem que vem, né? Vamos lá, gente. Esse é o Oriente Médio em Revista do dia 19 de novembro de 2024. A gente quer lembrar para quem nos acompanha, por favor, curtir e compartilhar o programa nas redes sociais, em suas redes sociais e espalhar também. Não esqueça também, por favor, de deixar seu like aqui no vídeo da transmissão. Para quem puder contribuir com o programa, é só acessar o QR Code que aparece na tela. A primeira notícia, vou ler eu e o André, a gente fica à vontade para comentar, fica à vontade, Mohamed, só para ler a notícia aqui primeiro. Então vamos lá. Ô, Bruno, como é que tá meu áudio aí, Bruno? Tem uma festa aqui no meu Play, então nesse momento tá tocando Hilarie aqui, Bruno, então tá complicado, espero que não esteja... Não, teu áudio tá legal, teu áudio tá bom, teu áudio tá bom. Sabe como é? Final de ano chegando no Rio de Janeiro, várias festas, né? Enfim. André, sendo sincero, teu áudio nunca teve tão bom como hoje, cara. Tá no volume muito alto até. Muito bom. Vamos lá, então? Então a gente vai sair do play do André para Irã e Arábia Saudita reafirmam compromisso com a distensão mediada pela China, ou seja, com a permanência da não agressão e reaproximação dos dois países. A fonte é a Press TV. O Irã e a Arábia Saudita reafirmaram seu compromisso com a distensão mediada pela China, com a consolidação adicional das relações durante a reunião do Comitê Tripartite Conjunto Saudita, Chinês, Iraniano. A reunião foi realizada hoje, terça-feira, 19 de novembro, em Riad, capital do Reino Saudita, para dar continuidade ao acordo que foi assinado ano passado, 2023. O encontro foi presidido pelo vice-ministro saudita das Relações Exteriores e incluiu delegações lideradas pelo vice-ministro e vice-chanceler para assuntos políticos do Irã e pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China, ou seja, toda a hierarquia da China e da Arábia Saudita estava no Brasil e os substitutos foram para a reunião em Riad. Segue, por favor, André. A China ressaltou a sua disposição de continuar apoiando e incentivando as medidas tomadas pela Arábia Saudita e pelo Irã para desenvolver seu relacionamento em vários campos. Os três países saudaram o progresso contínuo nas relações saudita-iranianas e as oportunidades que isso proporciona para a comunicação direta entre os dois países em todos os níveis. Eles destacaram a grande importância desses contatos, reuniões e visitas mútuas entre altos funcionários dos dois países, especialmente à luz das atuais tensões regionais e da escalada que ameaçam a segurança regional e global. Os três países pediram o fim imediato da campanha israelense de morte e destruição na Palestina e no Líbano, condenando seus ataques e violações da soberania e integridade territorial do Irã. Eles também pediram o fluxo ininterrupto de ajuda humanitária e alívio para a Palestina e o Líbano, alertando que o ciclo contínuo de violência e escalada é uma séria ameaça à segurança da região e do mundo. Comentários, Bruno e Mohamed. Mohamed, fica à vontade. Fica à vontade. Bom, eu espero que essa relação entre a Arábia Saudita e o Irã se estreite cada vez mais, se fortaleça,
né, economicamente, militarmente, culturalmente, cada vez mais forte, né? Porque é importante, né, para todo o Oriente Médio, né, essa pacificação geral dela, né? O Oriente Médio ele precisa se encontrar com seus nativos. Essa que é a verdade, né? Os povos nativos precisam entender, né, que falam, né, o Irã ele é persa, né, mas islâmico, tem uma relação muito forte com o Oriente Médio, então é do Oriente Médio, né? Então ele é um player muito importante, né? Muito importante. A Arábia Saudita, talvez o mais importante, cortejado por tantas potências, né, econômicas, porque ele tem um fator econômico muito pesado, né? Ele é um, né? Então dá para fazer caminho das Índias sem a colônia sionista. Dá para fazer caminho das Índias. Esse acordo de Abraão, né, pode se fazer saindo pelo Egito, pelo Líbano, pela Turquia ou pela Palestina, né? Por Gaza, por que não, né? E ela se desenvolver economicamente, né? Israel ficando sem sionismo, né? Tudo certo, tudo dentro, né? Porque não adianta ficar gritando morte aos árabes e querer, né, comercializar e viver com os árabes, né? Vocês estão no lugar errado, né? Tem que dizer morte aos árabes, longe dos árabes, não tendo os árabes como vizinhos, se é que me entenderam. Maravilha. Vamos em frente aqui, só complementar com 2 segundinhos. Manobra genial da diplomacia chinesa. Nada que um ingresso de 26% de capital sobre o país não resolva. O investimento chinês na Arábia Saudita de 21 a 23 aumentou 26%. Então, abriu muita margem para negociações de profundidade dentro do reino, dentro da Saudi Aramco e nas bilaterais entre China e Arábia Saudita. Daí veio a reaproximação. Então, grande tarefa e trabalho da diplomacia chinesa. Que assim continue. Vamos para a próxima aqui? André, contigo, por favor. Opa! Sou eu. Turquia, olha aí, rapaz. Mohamed, essa aí tem que estar sentado, né, cara? Como dizia meu avô, turco não, tudo menos turco. Parece que mudou isso aí, né? Vamos lá. Era o que ele aprendeu em casa do bisavô, que era imigrante e era mascate, né? Turco não, tudo menos turco. Chamava todo mundo de turco, né? Era né? Chamar de turco não é? Não. Chamar de turco na rua, briga na rua, porque senão vai apanhar em casa. Era a regra. Vamos lá. Turquia anuncia... Desculpa, pessoal, nessa época eu não tinha Estado sionista ainda, tá? Turquia anuncia rompimento total das relações com Israel. A fonte Opera Mundi, fonte séria. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou na semana passada que seu país, aspas, encerrará todas as relações com Israel, reafirmando seu apoio aos palestinos em meio à guerra deflagrada na faixa de Gaza. A declaração foi dada durante uma entrevista à imprensa, conforme noticiado pela agência oficial de notícias turca, Anadolu, enquanto Erdogan retornava de suas visitas à Arábia Saudita e Azerbaijão, país aliado da Turquia, por sinal. O líder turco destacou que a nação não manterá nem desenvolverá relações comerciais e diplomáticas com Israel e que o país segue firme com a Palestina em sua causa legítima até o fim. Não manterá, mas está mantendo, já cortou, quando vai cortar? Enfim, para o Mohamed comentar depois. Segue daí, André, por favor. Bem, Bruno, a decisão foi tomada depois de Ankara ter anunciado em maio passado o bloqueio das relações comerciais com Tel Aviv, devido aos ataques israelenses contra Gaza. Erdogan alertou ainda que, abre aspas, enquanto o envio de armas continuar, Israel será ainda mais agressivo, fecha aspas, e lembrou que Ankara lançou recentemente uma iniciativa nas Nações Unidas para impor um embargo à venda de armas a Tel Aviv. Desde o início do conflito israelense na faixa de Gaza, em outubro de 2023, a Turquia tem condenado veementemente as ações de Tel Aviv, acusando o país de assassinatos em massa de civis palestinos. Além disso, tem pedido repetidamente um cessar-fogo, exercício de pressão sobre Israel. Bom,
cortar o cano da gasolina e do petróleo não corta, né? Segue aí, Bruno e Mohamed. Mohamed, por favor, todo seu. Eu estava aqui, me belisca para ver se eu estou acordado, né? Dá vontade de dar um grande inshallah em árabe. Inshallah, que isso aconteça, né? Eu li, não sei aonde, né, a referência que os hutis atacaram um graneleiro turco que estava indo a Israel, né, que sirva, né, de sinal, né? Se você quer fazer, faça logo e faça de verdade, porque passa boi, passa boiada. A Turquia quebrar relações, expulsar o embaixador sionista, e aí os demais países, muitos países grandes, virão atrás. Né? Vale assim, aquele ditado, né, Mohamed? Sim, tá. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Ele tem que ir para o fato. Tem que ter fato. É isso aí. Gente, muito rapidamente, existe um hábito da Liga Árabe, Liga dos Estados Árabes, também do boa parte dos países de maioria islâmica, que é uma espécie de oposição protocolar. Israel comete uma barbaridade, vai lá o seu dirigente, o presidente, o premier, o primeiro-ministro, o emir, desses países, faz uma declaração comovida e fica tudo por isso mesmo. Eu espero que Ankara seja consequente, sem bravata nenhuma. Nada disso estaria acontecendo se a Turquia, país membro da OTAN, tivesse enviado um navio hospital para Gaza em outubro do ano passado. Não precisa entrar em guerra. Coloca o navio hospital ali. Já ia inibir o ataque do inimigo, ia colocar a OTAN contra a parede. Enfim, espero que esteja correta o pronunciamento do Erdogan e ele seja consequente com a sua fala. O discurso é sempre maravilhoso. Quero ver se vai cortar o fornecimento de energia para o Estado sionista. Agora temos uma boa notícia. Seguinte. O preso político mais antigo da Europa, ex-ativista para a Palestina, condenado a 40 anos, será solto na França. E a fonte é a colonialista, a fonte é a Rádio França Internacional. Essa é uma decisão que entrará para a história. O libanês de origem maronita, como o chato que vos falo também, George Ibrahim Abdallah, considerado por alguns como aspas, o prisioneiro mais antigo no mundo ligado ao conflito do Oriente Médio, será libertado após quase 40 anos. Após 40 anos, depois de 84, né? Atrás das grades na França. O veredito foi anunciado na última sexta-feira, 15 de novembro. Bruno, tribunal... Quer que eu siga aqui, Bruno? Não, é impossível. Pode dizer que a Vivo, cara, tu sabe, né, André? A Vivo na RJ é sempre uma polêmica, né? Pode, André, por favor. O veredito foi anunciado na sexta-feira, 15 de novembro. O tribunal aceitou o 11º pedido de libertação condicional de George Ibrahim Abdallah, mas o Ministério Público Nacional Antiterrorista anunciou que irá recorrer da decisão. O tribunal concedeu a George Abdallah o benefício da libertação condicional a partir do próximo dia 6 de dezembro, sob a condição de deixar o território nacional e de não mais retornar a ele, segundo o comunicado oficial. O militante libanês, ex-professor, fervoroso defensor da causa palestina, estava preso há 40 anos na prisão de La Maison, no sudoeste da França. Ele era considerado um prisioneiro político mais antigo da Europa, encarcerado por cumplicidade em assassinato, condenado à prisão perpétua em 1986. Aos 33 anos de idade, em 24 de outubro de 1984, o militante cristão libanês George Ibrahim Abdallah, ex-membro da Frente Popular para a Libertação da Palestina, entrou em uma delegacia na cidade de Lyon para pedir proteção, acreditando estar sendo perseguido por agentes do Mossad. Na verdade, quem o seguia eram agentes franceses, pois ele residia em um apartamento registrado em nome de uma pessoa que havia sido presa na Itália,
com 6 quilos de explosivos. Apesar de portar um passaporte argelino, a Direção de Vigilância do Território descobriu que ele era um cofundador das Frações Armadas Revolucionárias Libanesas, um grupo marxista que defendia a realização de ações armadas no exterior contra Israel e os Estados Unidos. Vou tentar seguir daqui. Vou tentar. Já vou deixar. Vamos lá. Abdallah foi preso em 84 por posse de armas e uso de documentos falsos. Em 1985, um francês foi sequestrado em Trípoli, no Líbano, pelo grupo revolucionário. Um acordo foi então negociado entre Argel e Paris. A libertação de Georges Abdallah em troca da libertação do francês Gilles Sidney. No entanto, o acordo nunca se concretizou e apenas e tão somente o cidadão francês foi libertado. Isso porque, alegam, né, foram encontradas armas na residência do militante libanês em Paris. As mesmas armas usadas para assassinar 2 diplomatas de 82 também em Paris. O estadunidense Charles Ray e o israelense Yaakov Barsimantov. Muito semita esse nome, né? Yaakov Barsimantov, super semita, né? Que posteriormente foram identificados como agentes da CIA e do Mossad. Em 87, Georges Abdallah foi condenado à prisão perpétua por um período mínimo de cumprimento de 15 anos após ser considerado culpado em assassinato em Paris. Vai daí, André, por favor. Abdallah era elegível para a liberdade condicional desde 1999. No entanto, todos os seus pedidos de libertação foram rejeitados, sob a justificativa de que ele nunca demonstrou arrependimento pelos crimes que sempre negou ter cometido. A única exceção foi em 2013, quando um pedido foi aceito, desde que ele fosse sujeito a uma ordem de expulsão. Contudo, o então ministro do Interior da França, Manuel Valls, se recusou a assinar essa ordem, impossibilitando a sua libertação, mesmo após um pedido direto do primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, que, em visita a Paris, apelou pessoalmente às autoridades francesas pela libertação de seu compatriota, a quem chamou de prisioneiro político. Nelson Mandela, um dos prisioneiros políticos mais célebres do mundo, passou 27 anos e 190 dias atrás das grades. Em comparação, Jorge Ibrahim Abdallah, que já passou os 40 anos de detenção, é agora considerado por muitos como um dos prisioneiros políticos mais antigos do mundo. Bruno, Mohamed, fica à vontade, por favor. Eu espero que finalmente ele seja liberto, né, que ele possa voltar ao Líbano, né, 40 anos e recorrendo e sempre a promotoria travando a ida dele para casa, professor, que ele volte a dar aula, né, porque a luta, né, e o que ele passou, né, basta, né, ele tem que ser liberto. É um preso político né, e o quanto antes ele sair da França e voltar ao Líbano, né, melhor para todo mundo. Ele da Frente Popular de Libertação da Palestina, né? Então, a liberdade dele, vamos comemorar bastante quando ele pousar no Líbano. Celebremos. Bruno, as últimas de hoje. Tem? Áudio? Vamos lá, gente, rapidinho, só um pouquinho, peraí, rapidinho. Eu ia dar uma série de notícias, mas eu acho que os números são mais impactantes. E eu vou pedir, assim, para fechar com tanto o Mohamed como o André comentando isso, né? Vejam só a invisibilidade midiática dessas ações. Então, ó, perdas cumulativas do inimigo israelense na frente libanesa de 1º de outubro de 24 até aqui. Ou seja, 50 dias, tá? São mais de 110 mortos e 1.050 feridos entre oficiais e soldados inimigos, os invasores do Líbano. Destruição de 48 tanques Merkava. Cada tanque custa no mínimo 6 milhões de dólares. 9 escavadeiras militares, 2 veículos Hammer, 2 veículos blindados, 2 veículos de transporte de tropas, 6 drones Hermes 450, 2 drones Hermes 900 e um planador quadcopter. Todo o território de 48 ocupado foi atingido pela artilharia do Hezbollah,
da resistência iraquiana, da resistência iemenita e até da resistência palestina a partir das operações de Gaza. Todo o território, incluindo Tel Aviv, há 2 dias atrás. Eu só faço uma pergunta e deixo para vocês, só um segundinho para encerrar o nosso programa, o tempo que vocês requisitarem. Mohamed e André. Vou começar pelo Mohamed e fechar com o André, pode ser? Por que, eu sei que a pergunta é retórica, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, por que a mídia brasileira se recusa a narrar os atos da resistência? É como se só Israel tivesse capacidade operacional e o Estado de Israel só opera com supremacia aérea. No chão, eles perdem todas. Deixo com vocês à vontade para fechar o programa. Sabe que Roberto Marinho, né, da Globo, né, ele dizia, não se preocupem com a notícia que eu dou, se preocupem com a notícia que eu não dou. E isso responde a tua pergunta, Bruno. Né? Ele não dá notícia, isso é preocupante. As notícias que são dadas, elas são incompletas. Primeiro, né? Eles estão bombardeando indiscriminadamente. Dizem que todos os prédios que foram bombardeados têm gente do Hezbollah. Não tem, vai lá a imprensa depois. O banco do Hezbollah, embaixo de hospital, foi lá a BBC. Essas mentiras, Israel mente, essa coluna sionista ela vive mentindo. Mente, mata, explode, né, a população, mas eu espero que a população de Israel, né, da colônia sionista, reaja. Né? Já foram 500 mil embora, eu acho que vai mais embora. Voltem para a Europa, voltem para a América, voltem aos seus países de origem. Né? Esses caixões eles estão vindo, eu acho que os números ainda estão subdimensionados. Mais feridos, tem mais mortos do exército. Eu lamento tudo, eu lamento todas as mortes, né? Mas eles precisam lamentar e parar com isso. Eles precisam lamentar e parar com isso. Senão, esse ódio que a gente vai ter é começar a comemorar a morte de soldados. É mais, né, do que comemorar a morte de civil, como eles estão fazendo. Eles não vão me desumanizar. Não vão me desumanizar. Parem com a guerra, cessar-fogo urgente, primeiro em Gaza. Não é no Líbano. O primeiro cessar-fogo é em Gaza. Cessar-fogo justo e a busca de um território palestino permanente, livre e justo. É assim que tem que ser. Tá? Gente, compartilhem, deem o like, digam de onde vocês são. Né? Muito bom. Contribuam, que esse canal é muito importante. Semana que vem a gente está aí de volta, na próxima terça-feira. Um abraço. Beleza. Não, só complementando aí o comentário, a gente sabe que a mídia brasileira reproduz, né, o discurso oficial do Ocidente, dos Estados Unidos e agora de Israel, né? E faz a mesma coisa em relação ao conflito na Ucrânia, né? Enfim, é exatamente isso. O sionismo domina, principalmente no Brasil, instituições e, claro, toda a estrutura comunicacional jornalística do país. É usado, de fato, como uma peça de propaganda do sionismo. Vamos lá. Essa edição de Oriente Médio em Revista André. Fica por aqui. Opa! Essa edição de Oriente Médio em Revista... Não, sou eu. Opa, vai, André, Bruno, vai. Estou atropelando aqui. Eu acho que é o som não, da foi nada não, aqui. que isso. É meio atordoado. Não, tranquilo. Então, essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio no mesmo canal. O nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, eu, Bruno Lima Rocha Biaclini, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Contamos também com a participação de Mohamed Mustafa Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Agora sim, André, para fechar, por favor. Agora sou eu. Vídeo aqui, né, Carol? Isso me deixa tudo. Vamos lá, aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E quem quiser colaborar com o programa, só passar aquele pix para a gente que está aí na tela. Valeu, Alan. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais:
Oriente Médio em Revista, o coletivo A Voz Trabalhadora, GGN, e canal da Geopolítica, Além do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. E aos sábados, no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube.